Existe alguma causa comum hoje em dia em que você acha que a ciência e a religião podem formar uma aliança para servir? Bem, o primeiro problema do que você disse é que você trata a ciência como se fosse uma coisa. Ela não é uma coisa, é um processo. É refletir sobre o funcionamento do mundo e distinguir o que faz sentido do que não faz. E isso é antitético à religião. Então não é como se você tivesse a Rússia e os Estados Unidos se unindo para fazer seja lá o que for que eles fazem. É verdade que existem duas maneiras diferentes de abordar o mundo. Acho que sua pergunta deturpa o que é ciência. Ciência não é uma coisa. Provavelmente, esse é o maior mal-entendido sobre a ciência. Participo desses eventos para falar sobre o processo da ciência, pois acredito que ele melhora o mundo. Senão, não perderia meu tempo. E o processo da ciência é simplesmente diferente do processo da religião. E o processo da ciência funciona. Isso mudou o mundo. A atividade científica é uma busca ativa por lacunas em nosso conhecimento, uma busca pela ignorância para que possamos trabalhar para preencher essa ignorância. Mas a religião, ele nos ensina a ficar satisfeitos sem realmente entender cada uma dessas questões difíceis que surgem. A ciência propõe agir e buscar soluções, enquanto a religião atribui a Deus e dispensa esforços. Deus fez isso. É simples assim. Não temos uma força impulsionadora nos motivando a tentar entender. A religião embota o impulso de entender porque ela oferece uma explicação fácil, simples e aparente, embora, como veremos mais tarde esta noite, na verdade não seja uma explicação. E isso impede o avanço no trabalho sobre o problema. Agora, a ciência não sabe tudo. É uma das glórias da ciência saber o que não sabemos e trabalhar no que não sabemos, tentando diminuir o que não sabemos. É um trabalho difícil. Não fugimos dizendo que diante de um problema difícil foi mágica ou obra de Deus. Não falamos isso. Dizemos, esse é um problema a ser resolvido, talvez não neste século. Pode ser resolvido no próximo século ou depois. Mas nós não simplesmente desistimos e dizemos, bem, deve ser mágica porque ainda não entendemos. Considero Darwin um modelo para toda a ciência. Porque antes de Darwin aparecer, toda a vida, a complexidade da vida, a beleza da vida, a elegância da vida, o aparente design da vida pareciam mágica. E todo mundo achava que era mágica. Todo mundo achava que Deus tinha feito isso. É tão complicado, é tão elegante. Agora esse era o grande problema. Esse era um problema muito maior do que o problema da origem da vida, do que o problema da origem do cosmos. Darwin solucionou esse problema. Todos os cientistas sabem disso. Darwin resolveu o problema. E ao fazer isso, ele nos deu uma espécie de parábola. Nem pense em desistir. Porque se houve um momento em que se poderia ter desistido, foi no caso da biologia. Porque a biologia realmente era um problema difícil, né? Um problema complicado. Darwin resolveu isso. Agora ainda temos um ou dois outros problemas restantes, como a origem da vida, a origem do cosmos, a origem das leis da física. Com certeza, há físicos aqui que podem indicar outros. Darwin nos dá uma lição. Ela diz, não desista, porque se Darwin conseguiu resolver isso para o problema realmente difícil, que era a vida, então temos toda a esperança de que a ciência vai resolver isso para os outros problemas no final. E mesmo que não resolva, mesmo que a ciência nunca resolva todos os problemas, isso ainda não é motivo para dizer, então foi mágica que fez. Existem vários motivos para acreditar que as pessoas são programadas, de certa forma, para buscar causas e design onde não existem. Então, existem predisposições naturais que estão enraizadas em nós, e é isso que a ciência tenta superar. Essas predisposições naturais de ver significado em coincidências, observá-las e conferir o próprio trabalho. Na verdade, é mais fácil enganar a si mesmo. Como cientistas, já vi muitos quase publicarem artigos dizendo ter descoberto algo incrível, mas, se bons, verificam e veem que não era. Foi apenas um acidente. Então, eu acho que não é algo irracional. É uma tendência natural do ser humano. Enquanto a ciência envolve dúvidas, ceticismo e abertura para aprender e corrigir, a fé é o oposto.
Cientistas são quem realmente sabe dizer eu não sei. Eles dizem eu não sei o tempo todo porque têm medo de que algum especialista esteja na sala, alguém que saiba muito mais sobre o assunto do que eles foram questionados. Então é quase impossível fazer um cientista opinar sobre qualquer coisa fora da sua área mais restrita de especialização. Perceba que a ciência está pagando um preço por isso, pois os fundamentalistas são muito bons em usar a sinceridade da ciência contra ela. Quero dizer, sempre que cientistas dizem eu não sei no Larry King Live, aparecem 1000 fundamentalistas, sabe, nos trazendo o Deus das lacunas. É exatamente isso que é o design inteligente. É política e religião disfarçadas de ciência. Não existem criadores de regras na ciência. Não existem autoridades. Essa é a marca registrada da ciência. Não existe algo como uma autoridade científica. Existem especialistas científicos, mas o estudante mais humilde pode, de fato, refutar qualquer. Não há cientista-chefe. Pode haver rabino-chefe ou papa, mas não cientista-chefe. A gente pergunta, qual é a resposta? Como devemos agir? Essa é a questão. O aspecto fundamental da ciência é que não há autoridades, o que a torna maravilhosa. Agora, é claro, os cientistas, embora muita gente não perceba isso, são, na verdade, pessoas. E, portanto, eles têm as mesmas falhas que qualquer outra pessoa. E há cientistas que abusam da ciência, assim como fazem em outros aspectos da vida. O ponto principal é que não há criadores de regras. A liberdade humana surgiu eventualmente com o esclarecimento do conhecimento. E, na verdade, o questionamento aberto, que é a marca registrada da ciência. A ciência se destaca por não colocar nada acima do questionamento, nem Deus. Ao pararmos, tornamos certas coisas sagradas e intocáveis. Nós nos rebaixamos e paramos de pensar. A maior parte da história humana, mitologia e religião trata de refinar nosso entendimento sobre o que não podemos controlar. Então, quando nossos ancestrais realmente estavam sozinhos e ainda não tinham construções ou agricultura como ideia, éramos caçadores-coletores, como se diz. As crianças olhavam para as mães e pais e perguntavam: por quê? O que é que faz as folhas saírem das árvores? É algo que está além do nosso controle. Eu sei que se eu pegar uma pedra, a pedra é levantada. Mas qual a força que faz uma folha cair da árvore? Isso ocorre todo ano. O que é esse fogo que sai de uma montanha? O que é a água que cai do céu? Essas são coisas sobre as quais não temos controle. Por isso é natural que nossos ancestrais dessem personalidade a essas coisas. É o que fazemos primeiro. É tanto arte e literatura quanto religião. Transformar essas forças em uma história. E assim você nomeia um deus da montanha que cospe fogo. Você nomeia um deus das nuvens e trovão. Você tem um deus da natureza, crescimento e colheita, outro da decadência, e cria rituais com base nisso. E então, lentamente, você começa a entendê-los. E cada Um deles que, você entende, o Deus desaparece. todos os dias, desafiamos nossas crenças. É assim que a ciência funciona. A maioria das pessoas acha que a ciência funciona ao contrário. Na verdade, ao chegar ao trabalho, o cientista quer provar que os colegas estão errados. Desafiar nossas crenças diariamente é o papel da ciência, que não possui ideologias. E, na verdade, a ciência, o motivo pelo qual a ciência progrediu e a teologia não, o motivo pelo qual temos câmeras de vídeo, luzes, remédios, melhoramos nossas vidas, conseguimos alimentar mais pessoas e viver vidas mais longas e saudáveis, é porque a ciência muda. O ponto central da ciência é que não há verdades absolutas. Forçamos nossa visão da realidade a depender das evidências dela mesma. Então, se você não desafia suas crenças, você nunca está aprendendo, você nunca está se questionando. E por isso eu espero que todo estudante que vá para a universidade em algum momento da vida tenha a oportunidade de ver algo que está no centro do seu ser. Algo tão central para quem ele é que, se perder isso, não vai mais se sentir humano, ser provado errado. Pois é essa a liberdade que a ciência traz. A percepção de que assumir a verdade, assumir a resposta antes de fazer as perguntas, não leva a lugar nenhum. E é por isso que a ciência nos levou a um mundo moderno, onde, de fato, podemos progredir. A ciência é o único jogo de linguagem em que somos diretos e rigorosos sobre o que é evidência, com revisão por pares e várias pessoas inteligentes tentando provar que você está errado, sendo valorizado quando isso acontece.
Não é isso que as religiões fazem. As religiões não são falseáveis dessa maneira. A religião realmente não é apenas o ópio do povo. Ela, inegavelmente, enfraquece o intelecto e a racionalidade e, assim, prejudica a sociedade em seu núcleo. Para compreender nossa situação no mundo e essas possibilidades profundas, devemos fazê-lo com o espírito científico. Tudo o que temos é a conversa humana para captar essas possibilidades. Podemos ter uma conversa do 1º século, como dita o Novo Testamento, ou uma conversa do 7º século, como dita o Alcorão, ou uma conversa do século 21 que nos deixa abertos a toda a riqueza do conhecimento humano. O mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa. E tudo o que nós, cientistas, pudermos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito e pode, de fato, no final, ser nossa maior contribuição para a civilização.